Olá, como vai? Meu nome é Fernando Padilha e hoje nós vamos continuar falando sobre o assunto do domingo passado, que é sobre o dízimo. Nós lemos esses versículos aqui, que está em Números, capítulo 18, versículo 21, 22 e 24, que diz: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Todos os dízimos é dos levitas. Isso está pronto. Ninguém pode mudar isso. Dízimo bíblico, levitas. Se você vai dar o dízimo porque a Bíblia diz, levitas. Um dia eu vi uma pessoa dizendo que quem não dá o dízimo é ladrão. Aí eu fiz um trocadilho, eu disse assim: se João deve para José e paga para Joaquim, e Joaquim recebe, Joaquim é ladrão. Se o dízimo é do levita, e você dá para alguém que não é levita, seja ele um pastor, um bispo, um padre, sei lá quem for, e ele recebe, ele não deveria receber, porque é bíblico. Se ele disser que o dízimo é bíblico e você dá o dízimo e ele recebe, é ele que está roubando. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós precisamos entender, de uma vez por todas, que existem dois momentos: Velho Testamento, Novo Testamento. Velho sacerdócio, Novo sacerdócio. Velha aliança, Nova aliança. Entre o Velho e o Novo Testamento tem umas folhas brancas na Bíblia, que está dizendo, passou, novo começo. Então, quando você vai para o Velho Testamento, existe mais ou menos 613 itens de lei. Lei escrita, lei codificada. Quando você vai para o Novo Testamento, também tem uma lei. Você sabia? O Novo Testamento tem uma lei. Quantos itens? Um só. Um só item, a lei do Novo Testamento. E esta lei você pode abrir sua Bíblia aí, você vai encontrar. Ela está em Tiago 1,25. Vamos ler? Tiago 1,25. Veja bem que a lei do Novo Testamento. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então existe uma lei no Novo Testamento, com um item só: liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos salvou. Liberdade. E como é que você vai ser julgado? É julgado por essa lei. Você quer ver? Tiago 2,12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Interessante, né? Então, o que precisamos entender é que todas essas leis dadas no Velho Testamento foi para o físico, para o natural. Mas Deus fundou um reino espiritual. É diferente agora. Porque como pessoa natural, homem, nós ainda somos físicos, nós temos as leis cidadãs, que eram as leis de Israel. O que a lei de Israel dizia? Que não era para matar, para roubar. O que o Código Brasileiro fala? Que não é para matar, tem punição se matar, não pode roubar, não pode adulterar,
Está tudo no código. Todas as nações têm suas leis. Leis cidadãs. Mas quando você vem para o reino de Deus, a lei perfeita da liberdade. Quem você é? O que você quer? Foi o que Jesus perguntou. Tem muitos pastores que dizem que Jesus era brincalhão. Perguntou ao cego, o que você quer? E o cego, todo mundo sabia que o cego queria ver, só Jesus não sabia, mas Jesus era brincalhão. Eu vi um pastor dizendo isso, eu fiquei horrorizado com isso. Na verdade, o Senhor estava cumprindo um princípio. Perguntou para o cego, o que é que você quer? Eu não quero saber o que é que sua sogra quer, que seu pai, sua mãe, porque o cego é sempre guiado por outros. Mas naquele momento Jesus disse, agora é questão de salvação, de conhecimento da verdade. Eu quero saber o que é que você quer. É isso. Essa é a lei da liberdade. Você quer ser santo? Você quer ter conhecimento da palavra de Deus? Você quer receber Jesus? Você quer crer em Jesus? Do lado de Deus está tudo pronto. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. E agora o lado do homem. Se você crê, você crê. Se você crê, você recebeu um pacote. Agora você vai conhecer Jesus, conhecer essa salvação e saber como se anda nesse caminho. É um caminho. Tem parâmetros. É como você sair numa estrada. Você vai encontrar aqui, pode correr 80, 60, 110. Então a lei perfeita da liberdade dá a você liberdade para você ser você. E você vai ser julgado pelo que você é. Então muitas pessoas querem de Deus as coisas de Deus, né? Quer uma casa, tudo bem, tá certo. Eu pedi ao Senhor um comércio há muitos anos, 50 anos atrás. Deus me deu. Deus me deu. Mas tudo que Deus dá como presente para você, que fica fora de você, tem valor, mas não tem muito valor. O maior valor é aquilo que Deus opera em você. Quando Ele muda a sua natureza, quando Ele muda o seu modo de falar, de pensar, de agir. Então tudo que você precisa, fala, Senhor, opera em mim. Venha trabalhar-se a si mesmo em mim. E aí é que está a lei da liberdade. Por que nós temos liberdade? Porque quando você quer, você recebe o Espírito de Cristo que vai te conduzir a toda a verdade. Você não precisa da lei escrita. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Aí tem um grupo de irmãos que vai lá no passado e traz sábado, traz dízimo, traz todas essas coisas e cria uma lei, uma parafernália danada. Um dia eu conversei com um irmão, ele disse assim, uma pessoa, uma irmã. Eu discutia muito com os adventistas, mas um dia um adventista explicou para mim uma coisa, aí eu não teve jeito, eu tive que me tornar adventista. Falei, o que é que ele explicou para você? Ali me explicou que existem 2 tipos de lei. A lei moral e a lei cerimonial. E que a lei que passou, que a Bíblia fala que ela envelheceu, passou, é a lei cerimonial. Mas a lei moral, ela é eterna. Tanto é eterna que ela foi escrita na pedra. Porque ela foi escrita na pedra, ela é eterna. Deus estava dizendo, é eterna, por isso foi escrito na pedra. São 10 mandamentos. As outras todas passaram. Aí guarda o sábado por causa disso. Mas aí vem comer coisa, não comer, dízimo, tudo é da lei cerimonial, mas eles guardam também. Então, é uma contradição, né? Agora o sábado está na lei da pedra. Aí a pessoa se converteu por causa disso. Aí é que, por isso que a Bíblia diz, você precisa buscar conhecimento. Que se a pessoa conhecesse apenas um capítulo que eu vou ler para você aqui, parte dele, ela não precisava ter esse medo. É eterno, o sábado tem que ser eterno, porque foi escrito na pedra. Se você abrir em 2 Coríntios, veja aí, 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo fala sobre isso. Agora, Paulo, ele era judeu, conhecedor profundo da lei,
um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e se esta lei de pedra fosse para continuar como esses adventistas disseram para essa mulher, Paulo fala uma loucura aqui. Mas eu prefiro ficar com Paulo. Eu creio que Paulo foi um homem levantado por Deus para escrever grande parte do Novo Testamento. O que ele diz aqui? Falando entre Velho e Novo Testamento. É por intermédio de Cristo, estou lendo 2 Coríntios 3, 4, a partir do 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Ele está falando da lei. A lei é escrita na pedra, no papel. Letra mata. Mas o Espírito vivifica. A nova aliança é do Espírito. Este é o ministério da morte, gravado com letras em pedra. Então é a lei cerimonial, a lei moral dos adventistas, que não existe isso na Bíblia, moral e cerimonial. É um pacote de lei, 613 leis. Aí você fica com as 613 leis ou fica com Cristo para ter a liberdade. Eu quero Cristo. Então, o ministério da morte, gravado na pedra, se revestiu de glória, foi glorioso, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O ministério que nós estamos agora, da graça do Espírito, da liberdade, é muito mais glorioso. Ele está dizendo aqui. Porque se no ministério da condenação, o ministério da lei do passado, do Velho Testamento, é o ministério da condenação. Maldito todos aqueles que estão debaixo da lei. A Bíblia diz aqui que a força do pecado é a lei. Então caia fora da lei, porque ela vai te incitar ao pecado. Vós que guardais a lei, caístes da graça, diz Paulo. Fica com a graça. A lei da graça é a lei da liberdade. Então, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, que é de Cristo, né? Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece. Está escrito aqui, pode ler aí. Diante da atual e sobreexcelente glória, que é do ministério do Espírito. Porque se o que se desvanecia, ia apagando, teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece, que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. Então, por isso que eu tenho a ousadia de falar. Por da confiança em Cristo. Cristo é a minha salvação, a minha justificação, a minha santificação. A minha justiça, a minha santificação, a minha salvação não vem das obras, vem da graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é de Deus, vem de Deus. Então, queridos, a compreensão certa é que não existe negócio de lei moral cerimonial. Existe o Velho Testamento e o Novo Testamento, com tudo que é do Novo Testamento. E a Bíblia diz que ninguém tem que acusar alguém por beber, por guardar dias. Tudo isso é passado. Nós estamos em Cristo agora, é outra coisa, né? Então, uma das coisas que me libertou totalmente da lei, porque eu fui muito atingido, porque quando eu tinha 16 anos, 15, 16 anos, eu morei com um tio meu que ele era adventista. E eu aprendi
tudo sobre o Adventismo. Eu concordava com ele, eu não tinha conhecimento nenhum. Eu morava com ele, eu não era ainda, não tinha me convertido ainda, quer dizer, tomado a posição de seguir a Cristo, mas eu tinha temor de Deus, eu sou de família crente, né? Participava da escola dominical, aí passei a participar da escola sabatina. Então eu aprendi tudo com os adventistas ali, e eu gostava muito deles. A gente ia sábado cedo e ficava lá o dia todo quase, com eles ali. Eu aprendi tudo. Meu tio mostrou tudo sobre o sábado ali, tudo eu aprendi. Com 21 anos, depois de uns 4, 5 anos de tudo aquilo lá, a parte da minha família era presbiteriana, eu me converti, e aí veio tudo aquilo. Aí meu avô, meus tios falavam uma coisa, esse outro tio falava outra. Eu fiquei no meio daquele fogo cruzado. E eu queria a verdade. Eu falava, Senhor, eu quero a verdade. Por isso que Deus gosta do homem que busca. Se você buscar, Deus vai te revelar. E eu comecei a buscar. Eu orava debaixo dos pés de café. Eu falava, Senhor, se o Senhor quer que eu guarde o sábado, que eu quero te seguir. O que precisar fazer, o Senhor me fala. Se são meus tios aqui da presbiteriana, o que eles falam é verdade, ou se é aqui o tio da adventista. Mas me pesava muito mais o da adventista, porque ele era muito ensinador, ele ensinava, ele pegava no pé mesmo, era ferrenho. Mas eu não quis tomar decisão, não, eu fui sábio. Eu fui orar. E Deus me mostrou. Eu não sei se foi um pensamento que veio formando minha cabeça ou foi uma visão de Deus. Uma visão de Deus. Eu vi um muro muito alto, assim, como que um estádio de futebol, mas muito grande mesmo, muralhas. E havia muita gente dentro daquela muralha ali, maltrapilhos, empobrecidos, trabalhando, e tinha um carrasco no meio lá, e o pessoal estava ali totalmente escravizados ali naquele amplo pátio, era um pátio. E na minha mente, então, assim, nessa visão, eu vi quando desceu um homem, que era Jesus, bem no centro. Quando ele bateu o pé no chão, aquelas muralhas caíram, todas. Todo mundo ficou livre. E sabe o que aconteceu? A maioria das pessoas saíram correndo, sumiram. Mas alguns poucos vieram para o centro onde estava Jesus. Vieram para ele. Aí na minha mente, o Espírito falou assim, esses muros era a sujeição do povo da lei. E Jesus derrubou essa lei. E você ficou livre para ir embora ou para ficar com ele. Aí você escolhe o que você quer agora. Agora você não é obrigado, porque a lei te obriga. Se você morasse em Israel naquela época, você tinha que guardar o sábado. Se você não guardar, você morria. Então tinha que guardar. Então Deus fala, será que essa pessoa está guardando o sábado porque ele me ama, porque é meus mandamentos, ou porque ele tem medo da morte? Hoje não, hoje você faz tudo por liberdade. Hoje eu vou às 6 horas, 6h30, eu estou indo para o culto. Por quê? Porque eu quero ir. Eu amo meus irmãos, eu amo a igreja. Eu amo falar dessas coisas. Eu não sou obrigado. Há muita gente que não vai. Nem é obrigado. Mas se você for diligente. E aí, uma outra coisa veio na minha mente. Uma coisa muito interessante que eu vou terminar para não ficar muito longo. Quando Israel estava no Egito, eles eram uma nação. Você tem que entender isso, o que é nação e o que é Estado. Procure você saber isso. Eu não vou explicar, porque senão fica muito longo. Então existe nação e existe Estado. Israel no Egito era nação. Como nação, eles não tinham leis. Eles guardavam as leis do Egito. Hoje o que a igreja é? Ela é um Estado ou é uma nação? A igreja é uma nação. E onde ela está? Nos estados. A igreja brasileira está no Estado do Brasil e guarda as leis do Brasil. Por isso que Paulo fala que você, crente, deve obedecer ao seu Senhor. Naquela época, épocas passadas, havia escravos. Já pensou? Um crente no Brasil sendo escravo, fala, eu não vou trabalhar no sábado, ele
morrer de apanhar. Então Deus não ia criar esse problema. Então se você é escravo, o seu patrão trabalha no sábado, trabalhe no sábado. Você é livre. Nessa questão, Deus não vai te punir porque você trabalha. Você está obedecendo seu patrão, o seu senhor naquela época, né? Hoje tem patrão. Muitos dos irmãos que guardam o sábado perdem grandes oportunidades por causa dessa lei. Que não existe nada dessa lei, porque puseram na cabeça dele. Então são muitos infantis, muito criança no conhecimento. Não tem coragem de viver a liberdade que Cristo libertou. Gálatas 5 fala foi para a liberdade. Ali, aquela lei que eu mostrei ali, diz permanecei, perseverai na liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Para você ser você mesmo. Então, qual lei que eu guardo? Eu sou uma nação. A igreja é uma nação. A igreja é Israel no Egito. Israel guardava a lei do Egito. Trabalhava, vivia como os egípcios. Então nós somos espirituais vivendo num mundo material e nós ainda não somos um Estado. Quando Jesus vier que tomar o governo do mundo, aí ele vai instituir as suas leis, que nós não sabemos como vai ser, aí nós vamos obedecer a ele, porque aí nós vamos virar um Estado. Aí nós vamos ter o poder será nosso. Hoje não, o poder é do ímpio, é o ímpio que determina. Então, vocês trocaram o sábado por domingo. Não, nós não trocamos nada, nós não temos que trocar nada. Nós não guardamos nem sábado nem domingo. Nós guardamos a lei do nosso país. O nosso país guarda o domingo, nós guardamos. Porque nós somos uma nação dentro do Estado. E misericórdia se nós fossemos bater de frente com o governo. Nós seríamos ímpios. Então nós guardamos a lei do nosso Estado, da nossa cidade. Eu creio que eu disse tudo aqui, irmãos, e quanto à oferta no Novo Testamento, é essa oferta da liberdade. Por isso que lei perfeita da liberdade. Aí quanto você vai contribuir? O que propôs no seu coração, tudo isso é liberdade. Tudo é liberdade. Quanto é que você vai ler a Bíblia? Você vai ler a Bíblia hoje? Liberdade. Não, vou ler uma página, não vou ler nada. Você vai orar quanto essa semana que vem agora? Você vai orar todo dia? Quem é você? Quem és tu? Você será julgado pela lei da liberdade. Você teve liberdade para orar, para buscar a verdade, você não buscou, cara. Você teve a liberdade para se santificar, mas você não ligou. Então você vai ser julgado por esta lei. Porque você teve liberdade de fazer e não fez. É o que eu digo. Tem pessoas que já têm 30 anos de crente, nunca leu a Bíblia toda. Não tem disciplina. Então você precisa se disciplinar. É como ir para uma faculdade. A faculdade aceita todos. Mas o sujeito entra, não tem disciplina, acaba saindo. Luta para entrar, depois que entra, não consegue, sai. Quanta gente faz isso? Então, se você tiver disciplina, você entra, estuda e sai do outro lado. É a mesma coisa, a salvação é a mesma coisa. Jesus é a porta, e agora você se disciplina, segue as verdades, busca conhecimento, para você ser fiel até o fim, senão você desvia. Não é perigo. Você tem liberdade para se desviar. Você tem liberdade para vir e para ir. Toda estrada tem vai e vem. Toda estrada. E Jesus é o caminho. Ou você vai ou você volta. Tem muita gente vindo, tem muita gente saindo, indo embora. Permanecer. Aquele que for fiel até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, disse Jesus. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém?